alarmantes mostrando que pela primeira vez na história a geração da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Você falou rapidamente aí sobre esse momento que a gente tá vendo no Brasil, que é esses nem. E acho que é um conceito que ele é muito novo, é um conceito que a gente tem falado cada vez mais, que é essa geração que nem trabalha e nem estuda. Eu trouxe uns dados aqui no ano passado, 36% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil não frequentavam escola ou faculdade e nem estavam empregados. Você percebeu que o mundo está ficando cada vez mais conectado à internet? E não, esse não é um vídeo de eu criticando a internet, até porque ela teve papéis fundamentais na história da humanidade, mas sim como a gente está usando ela, e contar resumidamente sobre a origem da internet e falar como ela mudou uma geração que tinha tudo para ser a melhor geração e a mais inteligente, mas na verdade é a mais triste e a mais burra da história. Quando a Rússia entra clandestinamente na Guerra da Coreia, até mesmo com a queda de um grande... A Guerra Fria foi uma guerra que teve muitas evoluções e descobrimentos, como por exemplo a primeira vez que a espécie humana foi para a Lua, e é claro, a origem da internet, que foi uma revolução que mudou o mundo. Tudo começou em 1969, com a ARPANET, um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No início, era uma rede limitada a universidades e instituições de pesquisa, mas em 1991, Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, tornando a internet acessível ao público. Daniela Mercury, a Qual do Brasil, do mestre Ari Barroso, a festa continua em todas as partes, cada um festeja como quer, é a música do século, apesar do século só terminar no final do ano 2000, a música do século, Aquarela do Brasil, com Daniela Mercury, na festa onde surgiu tudo, onde o Brasil começou na Bahia. Vamos com as imagens do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, do Farol da Barra, do Anhembi, de Copacabana, lá de cima, lá do alto, lá perto do senhor, lá perto de... Foi nos anos 2000 que a internet dominou o mundo que conhecemos. E sim, de uma forma positiva, até porque ela facilitou o acesso de uma quantidade de informações e conhecimento, facilitou a forma como nos comunicamos. Agora podemos compartilhar a nossa opinião sobre alguma coisa com as outras pessoas. Agora temos o Google como a nossa principal fonte de pesquisa e, é claro, a inteligência artificial, que dá para se criar uma boa imagem, um bom roteiro. Mas em algo positivo tem sempre o seu lado negativo, e com a internet não foi diferente. E é claro que aí entra a geração Z. QI significa consciente de inteligência. É como se fosse uma medida da capacidade de raciocínio de uma pessoa, e foi criado pelo psicólogo e filósofo alemão Wilhelm Stern em 1912. Com o tempo, a nossa espécie sempre evoluiu em questão de inteligência, passando de geração a geração. Mas nos últimos tempos para cá, o BBC News noticiou que alguns dados de pesquisa que estavam indicando um emborrecimento nos países como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda e França, e entre outros. E é aí que temos que entender os quais motivos desse emburrecimento na atual geração. Na pesquisa em que Michael fez, ele diz que em média, as crianças que têm 2 anos, elas ficam 3 horas por dia na internet. E que cerca de 5 horas por dia, as crianças que têm 8 anos de idade. E que os adolescentes ficam mais de 7 horas por dia na internet. E com todo esse tempo disponível, aprender alguma coisa nova, ou ouvir alguma música, ou sair com os amigos, fazer qualquer coisa, sabe? E as pessoas poderiam fazer, por exemplo, sei lá, só sair de casa. Não, eles preferem ficar na internet. Eu e você sabemos uma coisa que eu queria também falar nesse vídeo, que assim, é a nossa concentração, que tipo assim, eu sabemos que só você receber uma notificaçãozinha do TikTok recomendando um vídeo do seu TikToker ou YouTuber preferido, que você perde toda a concentração em algo que você tá fazendo, várias coisas pra fazer. Você deixa aquilo que você tinha pra fazer pra ver um vídeo, ou às vezes 338 bilhões de shorts, que pelo amor de Deus, cara, eu também faço isso. Eu não te julgo. E falando em concentração, a nossa tá pior que a de um peixe dourado. É triste, mas é verdade. É aí que entra o fator dopamina, que se você não conhece, é um neurotransmissor responsável por levar informações pro seu cérebro para várias partes do seu corpo, e que também libera sensações como prazer, satisfação e aumenta a sua motivação. E é aí que entra os vídeos curtos, porque seu cérebro, quanto mais dopamina você receber em curto tempo, mais você vai querer acessar aquele tipo de conteúdo. Uma das coisas que vem acontecendo é o acesso fácil a conteúdos duvidosos,
perigosos, como a pornografia, que acontece praticamente pelos mesmos motivos que falei. Queria também ressaltar a falta de cuidado dos pais em deixar os seus filhos sem qualquer tipo de supervisão, deixando seus filhos olhar qualquer coisa, como por exemplo o portal Zacarias, que é onde você encontra conteúdos com gore até demais, que é feito por pessoas reais. E o foda é que é só você botar o nome desse site no Google que ele aparece sem nenhuma restrição. Eu vejo às vezes pessoas prestando atenção em tretas e coisas idiotas, como por exemplo a treta desnecessariamente gigantesca do Haluca. Envolve assuntos pesados que no final das contas só foi uma perca de tempo pra você e pra mim. As autocomparações também acontecem, até porque existem influencers que mostram como sua vida é perfeita, sendo que não é assim a vida. Isso te traz a sensação de que você é inútil, de que você está parado no tempo. Você tenta fazer a melhor edição, o melhor roteiro ou a melhor thumbnail pra ter algum reconhecimento, e isso piora num nível de você ficar se cobrando, sabe? Estamos na era das fake news, e em um momento que você não pode compartilhar informações pessoais livremente, o que gera desconfiança. Isso prejudica a geração atual, pois os adolescentes hesitam em acreditar ou compartilhar devido ao medo de falsidades ou violação de privacidade online, onde vemos vários casos de pessoas expondo ou ameaçando de expor fotos ou vídeos e chantageando a pessoa. Apesar de termos acesso a uma enorme fonte de conhecimento, não estamos atendendo às expectativas. Muitos jovens preferem ser TikTokers ou YouTubers em vez de acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. Lembro de 2015, quando eu dizia para minha mãe, eu queria ser YouTuber, e ela respondia, vai estudar. As coisas mudaram, os tempos mudaram e precisamos aprender a lidar com isso. E é inevitável perceber que essas mudanças de interesses estão emburrecendo a geração atual. Eu às vezes vejo esse vídeo da virada para os anos 2000 e vejo o quanto as pessoas estavam felizes com as suas famílias, amigos, e vejo que eles tinham uma das coisas mais importantes que falta para essa geração. É o contato humano, aquele contato, aquela felicidade. Eu vejo às vezes essa geração, ela querendo assim, não viver, sabe? Tipo, só ficar trancada no quarto, ou sei lá, só querer ir de Vasco. Então assim, eu vejo que falta isso pra essa geração, sabe? Que é muito importante que a gente não perca uma das nossas características, que é o contato humano, que é você poder falar com aquela pessoa. Então assim, é uma das coisas que eu vejo que menos acontece hoje em dia. Você não vê mais tantas crianças brincando na rua, jogando futebol, andando de bicicleta, tá ligado? Então é algo que a gente precisa voltar. Bom, é isso que eu quis passar, sabe, nesse vídeo, essa mensagem que é pra você sair de casa, pra você aproveitar os seus momentos bons, sabe? E é isso. Eu vou ficando por aqui, tô cansado de editar. E é isso. O seu amigo Durmo mandou um abraço. Tchau.